Olá, meus queridos irmãos. Eu sou a Marilza, sou do Grupo Fraternal Hilarion e mais uma vez estou aqui hoje para falar e aprender sobre as coisas de Jesus. Hoje nós vamos estudar mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 120, chama-se Zelo Próprio. Eu vou fazer a leitura do capítulo e depois partir para as explanações. Zelo próprio. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Segundo João, capítulo 8. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a um verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas. E quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. Que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal, exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com os seus valores eternos? Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la, intensifica-a em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário, nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Então agora vamos partir para as reflexões, os estudos, o que Emmanuel quis nos ensinar com todas essas palavras. Essa reflexão de Emmanuel nos traz uma reflexão sobre os cuidados que devemos ter com o nosso corpo e também com o nosso espírito. Quando encarnados na Terra, recebemos nosso corpo material. Nosso corpo é templo de Deus, verdadeiro santuário. Devemos cuidar bem dele. Nele, tudo se encadeia. É perfeito e maravilhoso. É uma máquina divina e sublime, uma engenharia celestial. O corpo humano tem suas limitações. Recebemos este corpo nesta encarnação e esta encarnação nos leva a progredir espiritualmente. Estamos aqui para trabalhar, estudar e aprender. Para que esse corpo possa se desenvolver, ficamos 9 meses na barriga de nossa mãe. Depois, nos alimentamos do seu seio. Devemos ter sincero sentimento de gratidão pela mãezinha, pelos nossos pais, seja por quais forem as pessoas que cuidaram de nós. Através deles, com a vontade de Deus, obtemos nosso corpo carnal para cumprir a missão a qual viemos destinados aqui na Terra. E lembremos do processo encarnatório, que é um trabalho incansável da espiritualidade para chegarmos até aqui. E chega o momento que somos nós que devemos cuidar e zelar deste corpo. Mas como? Com o descanso necessário, uma alimentação saudável, sem excessos e com a devida higiene também. Qualquer máquina precisa trocar peça, colocar óleo. Imagine então o corpo humano, de quantos cuidados necessita. Agora, meus irmãos, se o corpo exige tantos cuidados,
Que se dirá então do espírito com seus valores eternos? Está escrito na Bíblia, nas Escrituras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pão, neste caso, neste contexto, é demanda fisiológica. A vida é mais que simplesmente existir. Devemos cuidar dos valores do espírito, pois ele é eterno. Muitas criaturas vivem somente para cuidar deste corpo e se esquecem do espírito. Para viver, devemos cuidar sem apego de nosso corpo carnal e devemos cuidar de nosso espírito também. A vida é a experiência digna da imortalidade. Quem consegue perceber tamanha verdade, desperta para a vida em sua grandeza maior. É o zelo mais essencial de todos. O que dizer para aqueles que cometem excessos e possuem vaidades exageradas e só pensam na matéria? De que adianta ganhar todo mundo e perder a sua alma? Em termos de valores, o que está construindo de fato? Nosso trabalho não pode estar voltado somente para o que perece. Devemos trabalhar valores para a eternidade. Nunca nos esqueçamos do cultivo da alma. Quando desencarnamos, tudo fica aqui: títulos, fortuna, herança. O que levamos conosco? Esta é a grande questão. É importante que aprendamos a nos olhar, nos observar, ver se não estamos andando em círculos, sem avançar em termos de crescimento espiritual. Por um determinado tempo, usamos este corpo, mas depois devolvemos a criação, devolvemos a natureza. Na morte, somos reincorporados à natureza e nela tudo continua. Mas aproveitemos bem nossa vida, cuidando bem do nosso corpo e alma, para que nossa encarnação aqui na Terra não tenha sido em vão. Nossa alma se nutre de luz, de infinito, da vontade de nosso Pai, cumprindo sempre a vontade de Deus. Nossos cuidados com nosso espírito pode ser feito no dia a dia, cuidando dos nossos pensamentos, mantendo-os bons e elevados. Devemos orar sempre, refletir, meditar, ler bons livros, cultivar bons pensamentos. No trabalho, aquele que nos serve para ganhar recursos, podemos e devemos fazer sempre com honestidade, sem maledicência. Sermos sempre aquele elemento que ajuda e orienta, em outras palavras, sermos o Evangelho de Jesus na Terra. E também, no sono, aproveitar para cooperar com o Mestre em sua obra. Diga: fazei de mim instrumento de paz, Senhor. Desejo ajudar-te. Encaminha minha alma. Desta forma, acordamos renovados e aproveitamos do sono para cooperar com nossos irmãos maiores. Para quem vive bem durante o dia, o sono é descanso e pode ser trabalho. Procuremos ser encarnados mais conscientes. O evangelista João diz: olhai por vós mesmos, para que não percais vosso trabalho, mas recebais o inteiro galardão. Olhar significa estar, ficar atentos, vigilantes. O que temos feito de nossa vida? Nossa ação no mundo não deve ser voltada para o que vai ficar no mundo. Galardão é o resultado do esforço efetuado, o prêmio, mais paz, mais luz, mais sabedoria. O enriquecimento do espírito vai com ele. A maior expressão de zelo
é nosso auto-amor, ou seja, o amor que temos para conosco mesmos. Vamos investir na nossa evolução e progresso espiritual. Os micróbios intangíveis que Emmanuel cita no texto são os maus sentimentos, como o ódio, a vingança, a preguiça, a culpa, a cobiça, a intolerância. E estes, quando cultivados, se proliferam. Para nos imunizarmos desses micróbios intangíveis, temos o medicamento do Evangelho. Temos o amor, perdão, indulgência, caridade, sem efeitos colaterais. A receita já foi dada. O médico dos médicos, Jesus, esteve conosco e nos deixou a cura. Vamos abrir as janelas da alma e nos lavarmos nas fontes do Cristo todos os dias, sempre buscando o melhor. Nunca fiquemos estagnados, feito água parada. Sempre dá para melhorar mais. Água com movimento é vida. Assim deve ser o nosso espírito. O maior gesto de amor que podemos ter conosco é sendo firmes e comprometidos com o Evangelho de Jesus. Nos faz progredir espiritualmente o Evangelho de Jesus. Não vamos deixar esta luz guardada, colocando a candeia debaixo do alqueire. A candeia deve ficar no alto para iluminar não só o seu caminho, mas de todos que estão ao seu redor. Vamos receber a luz e refletir a luz, ou seja, o que aprendemos, passarmos adiante, não guardarmos conosco. Este é o significado destas palavras. Disciplina é também muito importante. A disciplina busca evolução e aperfeiçoamento com intensidade. Tomemos cuidado com os brilhos do mundo, pois são distrações fascinantes e passageiras. Lembremos de dinamizar toda a luz que recebemos sempre. Estas foram as lições para hoje. Então é muito importante que a gente saiba que recebemos este corpo do plano espiritual, que com todos os cuidados, nossos anjos, nossos mentores, nossos guias espirituais, programaram tudo para que possamos viver aqui neste planeta Terra com este corpo de carne. E Emmanuel foi muito claro quando ele disse: se esse corpo demanda tantos cuidados, todos os departamentos, olhos, ouvidos, nariz, o corpo todo, os órgãos. Se o nosso corpo, que é passageiro, que um dia vai voltar para a Terra, e nós temos que ter todos esses cuidados, imagine então o cuidado que devemos ter com o nosso espírito, com a nossa alma. Tudo o que aprendemos, todos os valores, é isso que levaremos conosco. Então, é nisso que temos que pensar. Esta lição de Emmanuel, o zelo próprio, traz muitos aprendizados. Espero realmente, meus irmãos, que vocês tenham percebido o verdadeiro significado destas palavras. Cuidar do corpo, mas também cuidar da alma. E podemos fazer isso junto, né? Enquanto trabalhamos, enquanto dormimos, enquanto vivemos a nossa vida, pedindo sempre a Jesus que nos ajude a viver no nosso dia a dia o seu Evangelho. Se fizermos isso, estaremos cuidando do nosso espírito e ajudando as pessoas ao nosso redor. E assim, muito agradecida por mais esta oportunidade de trabalho, de aprendizado, de leitura, de esclarecimento. Muito agradecida. Eu vou terminando as palavras de hoje, oferecendo a Deus e a todos
A oração que Jesus, ao pé do monte, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.